pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Você já sabe, se inscrevam no canal, compartilhem, deem um like, porque, como sempre, tenho certeza que vocês vão gostar do nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre futebol, sobre esporte. E, para isso, eu tenho uma pessoa muito famosa aqui, muito importante, que é o Alberto Vieira. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. O Alberto foi técnico de futebol do Santos, da Portuguesa, né, em categorias 12, 13, menores, educador físico e hoje é manager da LLA, que atua junto aos jogadores de futebol, não é isso? E também trazemos o Álvaro Araújo. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Neidão? Prazer. Álvaro também é educador físico. Esteve aí trabalhando junto com o Beto, né? Beto, mais conhecido como Beto. E é funcionário do sindicato. E aí vai contar também a sua história, né, Álvaro? Obrigada, viu, Álvaro? Obrigado a vocês, satisfação estar aqui. É isso. Então, Beto, vamos iniciar. Eu acho que assim, você tem uma vasta experiência com o futebol, não é isso? Mas acho que é interessante a gente falar um pouco do esporte em geral. Sim. Não é? Qual a importância do esporte? Se você acha que as famílias dão a importância para os benefícios, né, que o esporte pode trazer. O que você acha? Então, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Então, assim, a gente procura colocar, toda vez que tem uma oportunidade de falar para o público, principalmente para vocês que estão em casa, que é fundamental a prática do esporte, seja ele qual for. Nós aqui estamos falando especificamente do futebol, mas cabe ao vôlei, cabe ao basquete, cabe à natação ou cabe a qualquer outra modalidade esportiva. É importante as famílias entenderem, os pais entenderem os benefícios da prática esportiva. Ao entender e colocar os benefícios que a modalidade esportiva traz, vai trazer para a criança um desenvolvimento para ele bastante interessante e significativo na vida dele toda. Quando você pratica o esporte, você está dando condições para o seu filho de 4, 5, 6 anos e por aí vai, de uma sociabilidade. Já é o primeiro ponto, que as pessoas às vezes não entendem. Não dão valor, né? Não dão, por os benefícios que o esporte traz. Uhum. Então, ele vai ter essa sociabilidade. Junto com essa sociabilidade, vai ter que ser seguido de disciplina, que é as determinações que cada modalidade apresenta para a criança, e ele vai pegando situações que vai facilitar, inclusive, o andamento dele e a mudança dele até mesmo dentro de casa. Uhum. Junto com isso, tem a questão da saúde. Você praticando o esporte, você tem uma série de benefícios que fazem com que você acaba a dificultar ter até algum problema de saúde. Por exemplo, quando você pratica o esporte, você tem que estar com as tuas condições físicas boas. Então, naturalmente, é feito em cada lugar onde ele vai fazer a prática do esporte, vai fazer alguns exames para saber se ele tem aptidão para a prática. Uhum. Dentro desse panorama, ele vai se desenvolver. É muito importante para todos entenderem que o esporte não é só canalizado no final, no produto final. É importante as pessoas entenderem os grandes benefícios que qualquer modalidade esportiva traz para a criança. Uhum. Seja amador, seja profissional, né? Agora, muitas famílias têm essa ideia, vê o filho com algum talento e já pensa que ele pode ser um profissional ali na frente, né? Vamos falar de futebol, né? Mais especificamente. Eu tenho curiosidade de saber como é que começa assim a vinda das crianças, com que idade, como era, né? Como é hoje. Então, o futebol, em função do menor número
de espaço físico para se praticar o futebol de campo numa modalidade de crianças de 7, 8 anos, apareceu a massificação do futsal, que antigamente era futebol de salão e hoje é futsal. Houve algumas mudanças nas regras, até mesmo como tamanho de bola e qualidade de bola, do futebol de salão para o futsal. Depois que a FIFA abraçou a ideia, abraçou a causa e entendendo que poderia o futsal se aproximar um pouquinho mais do futebol, facilitou na mudança do peso da bola. Ah, é? Então, o futebol de salão, antigamente, tinha uma bola mais pesada, que simplesmente tinha serragem dentro da bola. Então, era uma bola dura, uma bola complicada, e que normalmente se chutava muito mais de bico do que no futebol. O futebol se chuta muito pouco de bico, né? Precisa ter a maneira correta de bater na bola. Então, inteligentemente, alguém teve a ideia de implementar uma mudança completa nessa questão do futebol de salão para o futsal. Isso em função do menor número de praças esportivas para as categorias menores. Então, hoje, o futsal, a criança começa com 5 anos. Tem algumas escolinhas que aceitam até criança de 4 anos de idade. Então, esse é o início. Essa questão do talento, ele vem num patamar número 2. Então, tem várias escolas de futsal na cidade, em qualquer cidade do Brasil, ao qual se dá os primeiros passos de iniciação. Depois disso, aí vem o detectar um ou outro jogador que tem uma qualidade para ir para um outro patamar, que seria as equipes de competição. E aí é que mora o perigo. Porque em alguns momentos, tem alguns pais um pouquinho mais avançados no processo que acham que o filho dele não precisa passar por uma escolinha e já leva direto num time de competição. E ali pode ter uma frustração. Então, eu indico e oriento que seria muito interessante ir primeiro para uma escolinha de futebol, porque ali não existe responsabilidades, que não deveria existir nunca nas categorias de base. Seria interessante que os profissionais entendessem o tempo da criança em evoluir. Isso nem sempre é respeitado, a gente percebe que em determinadas situações tem alguns profissionais um pouquinho mais nervosos que acabam tendo comportamentos inadequados. A criança indo para uma escolinha e ele demonstrando esse talento, que normalmente é natural, não é imposto, você qualifica, mas você não coloca talento. Já nasce com a criança. Então, esses que são privilegiados, que já nascem com esse talento, ele precisa realmente procurar um espaço onde existe uma qualificação técnica melhor e um entendimento técnico melhor do jogo em si, da prática esportiva em disputa. Qual é o perigo que tem nisso? O perigo é você avançar esse sinal sem o teu filho estar no mesmo patamar para acompanhar todo aquele trabalho que é feito numa equipe de competição. Que aí já vem uma exigência que não deveria acontecer, mas acontece, que é a disputa de uma partida valendo 3 pontos. E quando tem uma disputa valendo 3 pontos, alguém ganha, alguém perde ou empata. Então, existem as necessidades de pontuar. E aí é onde que o profissional tem que estar bem qualificado para entender que não se pode colocar responsabilidade nas crianças de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Porque acontece isso, de cobrarem. Acontece muito. Inclusive porque eu acho que o profissional, o professor,
acha que ele tem que ser bem-sucedido por conta do nome dele também, né? Exatamente. Então, aí, essa pressão que ele sofre, que ele sente, tem que ser bem dosada para não passar a pressão para a criança, né? Na verdade, também, né, professor, posso, como um ex-atleta, não tive essa sequência pedagógica que tem que acontecer, que é você primeiro deixar suas habilidades, né, prevalecer, coordenação motora. Não, o pessoal já quer ir para o produto final. Nisso, tem alguns, igual o professor falou, já nascem privilegiados com o coordenado, né? Porque a coordenação motora na base ela é diferente. Uma criança coordenada ela vai estar na frente de outra descoordenada. Exatamente. Então, o que acontece? A maioria dos profissionais, e por se tratar do país do futebol, a emoção toma conta de muita gente, tanto às vezes dentro dos profissionais, por isso que eu, como professor formado que sou, e me especializei no assunto, trabalhei também como na base, é importante você conhecer o que diz a literatura referente a essa parte de pressão nas crianças. Por quê? Hoje, no mercado atual, 2024, a gente ouve e vê, né, vários profissionais que estão ganhando tudo aí, usar uma palavrinha chamada está com resistência mental. Por quê? Porque a pressão que esses garotos recebem da base até o profissional não é qualquer coisa. Nossa. Eu posso falar, porque né, hoje sou pai de atleta também, que estão em nível de competição, a gente nota, né, que não é fácil. E já tivemos lá, não é fácil. E como trabalhar isso? Assim, cada um se vira? Não, existe. Então, é assim. Depois você volta, Alva. A gente precisa entender que o tempo, ele sempre será soberano. E se você perceber que o teu filho não está feliz, tem alguma coisa desconectada dentro do processo que ele se encontra naquele momento esportivo. Você não pode agredir a criança. Você não pode dar uma responsabilidade maior que a idade dele permite. Você tem que respeitar isso. Isso é fundamental. E você vai ver isso dentro da sua casa. Porque ele vai chegar na sua casa e ele vai ter alguns comportamentos que vai te indicar que algo não está ocorrendo bem com ele. E você tem que conversar. Sim, Beto. Mas, por exemplo, isso para crianças que voltam para casa, né? Não tem crianças, mas já são mais velhas, é isso? Que saem e ficam em alojamentos, então, mas são aí de outros lugares? Aí é outro estágio. Ah, tá. Aí é outro estágio. A gente ainda está no pequenininho. Nós estamos na parte das crianças que estão na escolinha. Na escolinha, perfeito. Se apresentando, né? Se apresentando, perfeito. Eu entendo que é fundamental o trabalho das escolas de futebol. É fundamental. Porque ali é a iniciação de um processo. E ali é um pouquinho mais ameno. Quando você parte para a competição, você transfere o seu filho para uma responsabilidade. Existe lá a responsabilidade. Então, você vai ter que escolher qual é a responsabilidade. Para a responsabilidade que ele está indo, para o clube que ele está indo. Essa responsabilidade é uma responsabilidade que vai ser salutar? É uma responsabilidade que vai agregar? Porque nós não podemos achar que toda criança que entra numa escolinha ou toda criança que participa de uma equipe de competição, ela vai se tornar profissional daquela modalidade. Isso aí, de cada, vamos colocar assim, de cada 100, 2 vão conseguir. Você não pega do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, de qualquer clube grande, você não pega nele uma criança que entra lá com 11 e que vai até ao profissional 10 jogadores. Não vai. Por idade. Então, um jogador hoje que é nascido em 2011,
O cara tem hoje 13 anos. Então, hoje ele está com 13, mas ele chegou no clube com 11. Aí você vai perceber que com 13, esses 2 anos que se passaram, 11 para 12, 12 para 13, já não tem muitas crianças que estavam com ele quando ele tinha 11. Muita gente ficou pelo caminho. Né? Essas crianças ficaram pelo caminho e estão tentando em algum lugar. Então, não é acreditar ao lugar onde ele está que a razão e as opiniões daquele clube, daquele treinador, é absoluta. Nós temos um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você fresco, muito fresco, sobre esse assunto, que é um assunto que apareceu essa semana, que nós estávamos comentando antes. Sim. Desculpa. Que nós estávamos comentando antes. O Santos acabou de contratar por empréstimo um jogador chamado Serginho, que estava no Maringá. Hoje ele está com 33 anos. Ele esteve nas categorias de base do Portuário, na iniciação dele, da Portuguesa Santista, na iniciação dele, e do Santos, na iniciação dele. Na iniciação, quando você fala, quantos anos, professor? Do Serginho com 8, 9 anos. Só para você ter uma ideia É. Esse é um faixa jogador, etária. só para a gente fazer uma ponte do início da competição, ou seja, atividade física para o esporte de competição. É essa diferença que muitos pais não entendem. Exatamente. E quando ele fala assim, o pai, você tem que saber, ele sempre usou uma frase assim, você tem que saber o que você tem dentro da sua casa. Porque uma coisa é atividade física, né? Outra coisa é você ter um filho que tem o talento, que ainda não maturou tecnicamente, que pode evoluir naquela modalidade. Pode ser Tá, que evolua, né? Voltando ao Sim, Sérgio, Sérgio. esse rapaz, que hoje está com 33 anos, ele passou por todas as fases. Todas as fases. Ele começou na escolinha, ele passou para a equipe de competição, ele jogou sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, chegou no profissional do Santos e não foi utilizado. Nossa. Alguém entendeu que ele não estava pronto naquele momento. Então ele saiu da cidade, ele foi para o Red Bull, esse Red Bull Bragantino que está aí hoje, disputou algumas competições lá, ganhou algumas competições com o Red Bull, cresceu, foi vendido para o futebol japonês, futebol chinês, voltou para o Brasil, estava fazendo um bom papel lá no Maringá, e o Santos simplesmente repatriou ele agora. Então, aquelas pessoas que não viram, que não entenderam que ele poderia exercer o futebol profissional no clube, ele foi buscar o espaço dele e voltou agora. Então, por isso que eu citei que a gente não pode acreditar uma razão absoluta no local onde a criança pratica o esporte dele como uma definição final. É nada definido. Nada né? definido. Não deu ali, vai buscar o teu espaço de outro lugar. Que vai acontecer, as possibilidades são essas. A pessoa pode contratar ele de volta anos à frente, que é o benefício que o Serginho teve hoje de estar aí no Que bom, Santos né? Futebol Clube. Que bom, né, Beto? E tem uma outra coisa, né, Beto? Eu vou usar como exemplo assim, a iniciação, já que nós estamos indo bem na sequência pedagógica da coisa, que é interessante, né? Que também serve para o profissional. É assim, primeiro, a importância do professor de educação física, formado e conhecedor de estar naquele momento trabalhando com a iniciação, porque às vezes não é só o futebol, né, Beto? Por exemplo, já aconteceu comigo, aconteceu com você e com outros colegas que estão nos ouvindo aí da nossa categoria de professor de educação física, que conseguem identificar algumas correções a serem feitas, não só motoras, mas intelectual do garoto. Por exemplo, eu já trabalhei com garotos que a mãe e o pai não conseguiram detectar que ele precisava de uma atenção especial que não era no mesmo nível mental dos outros. Então, assim, mas isso, a pessoa ela tem que estar preparada, ela tem que estar atenta a tudo. Então, por exemplo, talvez na ideia do pai é que o garoto fosse para lá para sair um famoso. Só que o garoto,
ele não tinha condições de acompanhar a sequência, né? Porque ele tinha que ter uma prioridade em outras coisas. E conseguimos detectar. E tem vários pessoas que correm errado e tal, mas isso não tem nada. Tem sim, porque na sequência da formação da criança, isso vai agravando. Então, eu só queria dar esse exemplo, assim, quando o Beto fala, é interessante, a frustração quando ele está na escolinha, ele vai para a competição. Na escolinha, Neida, você é o diferencial. Quando você vai para a competição, você pode encontrar 2, 3 melhor que você. Então, aquelas palmas que você ouvia na escolinha, pode ser que aqui você tenha que sentar um pouco no banco. Nossa, e a criança, senhora, como é que ela está preparada? É. E quando ela chega em casa, será que o pai vai falar, filho, tá bom, é assim mesmo, vamos trabalhar? Por que você não joga? E não sei. Tudo isso é o futebol. É o futebol. Hoje já existem competições a qual tem uma obrigatoriedade de todos participarem. Então, tem competições que deveriam ser muito mais abertas para esse tipo de situação, que o jogador não volte para casa sem ter entrado no campo ou sem ter entrado na quadra. Isso é fundamental. Ah, verdade. Se o nível dos estaduais de todo o Brasil fomentassem essas atitudes, eu acho que nós teríamos menos frustrações do que ainda existem. Porque é difícil você dar um até logo para o vovô, para a vovó, para o titio, vou jogar todo contente, e na volta, quanto foi o jogo? Ah, ganhamos. E você? Ah, eu não entrei. Então, é complicado. Por isso que precisa ter uma responsabilidade muito grande. E, no meu modo de entender, né? No meu mundo de Alice, né? Pensando no mundo de Alice, eu acredito que essas competições precisavam ser mais direcionadas para a formação e não muitas exigências. Existem muitas exigências em cima de uma idade que ela não está preparada para tal. Sim. Ela não é o profissional daquela modalidade. É amador, é formação. Claro. Então, existem muitas palavras bonitas que as pessoas falam, existem muitos comportamentos que num estúdio como esse, a pessoa vai lá e dá as entrevistas dela com um comportamento. Mas quando chega lá na prática, no campo, numa quadra, você vê aquela mesma pessoa com aquele comportamento tão tranquilo no estúdio, ele se transforma lá completamente no insano. Ele está passando um problema ali. Sim, sim. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada, só que você tem a opção de escolha. Você que está me ouvindo em casa, você é mãe, você é pai. Então, quando isso acontece, você tem que direcionar o seu filho para um outro espaço. Sim. Porque existem consequências. Se você, por exemplo, tiver um comportamento inadequado numa escolinha e você for para uma equipe de competição e continuar essa agressão, a pessoa vai entender, o pai entende, a mãe entende, que é normal e não é normal. E eu acho que acontece isso, né, Beto? Muito, né? Não tem jeito, é Muito. assim mesmo, o futebol vai ter que se adequar, Não né? é A assim. criança tem que se adequar se quiser sobreviver. Porque fica ela. sequelas. Na medida, Ineida, na medida, senhores de casa, não são todos que vão chegar. Isso Acho que a maioria não chega, né? Não. Para você ter uma ideia, Sim. 2% dos jogadores profissionais ganham acima de R$100 mil. E os outros 98%? Nós temos no mundo do profissional, só em campeonatos brasileiros, Série A, B, C e D. Nossa, tem D? Tem. É muito... Então, imagine a D como funciona. Nossa. Agora, nos estaduais, nós temos a A1, a A2, a A3 e a A4. Então, da A4 de um campeonato regional a
Série D do Campeonato Brasileiro já tem uma distância enorme. Nossa Então, Senhora. você estando na A4 do Paulista, você está falando de um salário mínimo e meio. Nossa. Essa é a Talvez realidade. tendo sorte 2. Aí você desconta o que tem que descontar de imposto, É. você vai para casa com um valor que não vai sustentar a sua família. E eu estava pensando, porque vocês falaram da escolinha. Isso para quem tem condição, né? De manter uma criança na escolinha, cidades que têm uma escolinha. Bem Mas colocado. por esse Brasil afora, ou mesmo dentro da cidade, muita gente não tem condição, né? É verdade, verdade. Eu acho que aí entra o poder público, né? Sim, Entra a responsabilidade dos vereadores, sim. do prefeito, em colocar isso como ponto fundamental no seu trabalho, no direcionamento da gestão deles. Porque você colocou muito bem aí, muito bem lembrado. As escolas, quando a gente fala em escola de futebol, você tem ali os profissionais que precisam ser remunerados. E existe um valor para pagar o espaço, para o profissional levar a vida dele. Então, aquelas competições todas ali, normalmente são pagas, são custeadas pela família. Então, como você bem colocou, um jogador que não, um aluno que não tem condições de participar daquilo ali, ele fica alijado. Aí ele vai ficar só brincando ali no terreno, ali perto da casa dele, no espaço físico que tem ali para jogar. Acho que as prefeituras fazendo um trabalho bacana com relação a essas escolas, criar várias situações, buscar esse centro que tem de esportivo que tem na cidade e dar uma atenção maior para isso, né? Sim. Você já imaginou se não tivesse só o Campeonato Paulista, Sub-11, de futebol, se tivesse um campeonato regionalizado, na Baixada Santista, Verdade. colocando Nossa, ia ser muito as bom. prefeituras de Guarujá, São de nove Praia cidades, né? Grande, de Santos, Mongaguá, Itanhaém, Vestiário. montar seleções sub-11, sub-12, sub-13 e dar condições para fazer essa movimentação. Quantas crianças nós iríamos tirar Nossa. de um outro mundo É que verdade. está muito mais próximos dela do que nós imaginamos? Sim, porque eu tô Essa- imaginando, porque assim, você tem para aparecer talentos, você precisa ter uma massa de pessoas que exerçam aquele esporte, no caso, né? No esporte, para aparecer Sim. gente, porque se ninguém pratica aquele esporte, quase não vai aparecer ninguém, né? Exato. E a condição que o esporte dá de por exemplo, num campeonato paulista, no D, né? Não, a A4 do A4. Campeonato Paulista, que você falou, é um salário e tal, mas todas esses campeonatos, essas profissionalizações, assim, tiraria muita gente, daria emprego, digamos, né? Dá emprego para muita gente. Sim. Então, é necessário ter esse empurrão Esse de investimento, política, né? esse Tem um investimento, porque- de política pública, que a gente chama de política Isso. pública, porque precisa para várias coisas e precisa para o esporte também, e precisa para o futebol também. Seria um universo maravilhoso. Ia contribuir muito, porque tem muito talento escondido, sem condição, Exatamente. desprivilegiado, que não tem oportunidade, Exatamente. em função de não ter um espaço. Não tem espaço. E ainda mais aqui em Santos. Em Santos, a gente estava comentando, né, você, que é uma cidade muito urbana, muito sem espaços para campos de futebol, é tudo muito pequeno, tal. Então, assim, como você identificar um talento? Como que essas crianças jogam, né? Exatamente. É. Seria muito interessante que essas políticas públicas direcionassem a um trabalho desse que a gente não vê isso. Eu lembro, quando eu ainda jogava, eu participei de competição de seleção. Era uma seleção
de Guarujá, de Santos, São Vicente, Praia Grande, Santo Joguinhos André. regionais, né, Beto? Não era nem não era regionais, era além dos regionais que tem, mas os regionais, porque essa questão dos regionais, jogos regionais, é muito rápido. Não tem uma manutenção. Então, existe aí uma situação que até é encoberta, Álvaro. Você pega os jogos regionais, às vezes, o que é jogos regionais, para você entender, Ineida? São competições que abrangem todas as modalidades. Natação, basquete, futsal, futebol, não sei o quê, tênis, tudo. Tudo. Tá. E aí tem uma pontuação que faz os jogos regionais, aí tem a pontuação para ir para os jogos abertos, Sim. que é uma qualificação maior, que aqueles que não estão ainda organizados ficam para trás e vai aqueles que estão mais organizados. Porém, tem cidades que têm suas equipes formadas. Sim. Então, por exemplo, às vezes aconteceu, e eu não vou me enganar nisso, porque eu acompanho muito de perto, às vezes alijam, tiram as possibilidades de se montar uma seleção da cidade em detrimento de alguma coisa que já está pronta. Então, eu lembro bem que eu participei de vários jogos regionais como técnico. Então, eu vi isso de perto. Certo. O Santos já representou a cidade em jogos regionais. A Portuguesa Santista, na modalidade de futebol, já representou a cidade em jogos regionais. Entendo. Não era uma seleção feita. Só que poderia ter um trabalho da prefeitura baseado no que você comentou, com as crianças lá de trás. Sim. E que vão crescendo e vão se tornar selecionáveis da cidade. E que posteriormente pode ter até chance num degrau maior, num Santos, numa Portuguesa, enfim. Então, essa política esportiva Isso é bom, hein? teria que ter pessoas sentadas Sim. nas cadeiras Para levar Pensar isso. nisso. para isso. Isso muito bom. Isso Se junta todas as cidades Nossa. e direciona para um trabalho desse, que é um trabalho interessantíssimo, nós vamos tirar muitos de outras atividades inadequadas que fazem para a prática esportiva. E isso poderia ser um elemento facilitador. Nossa, isso é fantástico, porque essa elaboração de fazer uma seleção com as crianças com todo mundo, com as crianças que estão aqui. Você vai ser da seleção da cidade de Santos. E não utilizar algo já pronto, porque algo já pronto é só mais um jogo, né? Era um Pra quem tá- charme. Exatamente. Né? Isso aqui era um charme. Mas um charme tão grande. A seleção de Santos ser representada por uma seleção das equipes que participavam do campeonato de futsal. Então ia um pouco daqui, um pouco de Isso lá. aí. Eles se Isso. reuniam, treinavam. É. Então existe uma sequência de trabalho. Era uma vaidade. Virava um objetivo, Era um né? Ser prazer. convocado para a seleção Que santista. legal, Era assim. Era legal. Né? Então, é preciso retomar algumas questões esportivas na cidade que vai direcionar muito para os atletas, para as crianças, para o desenvolvimento. Nossa, ia Ô, ser Eneida, e o Beto está comentando isso, agora eu lembrei. Eu lembro, Beto, que tinha as categorias menores. Nessa época era Perdigão, Canova, Sim. Mavel, o Tumiaru, enfim. Nós tínhamos um objetivo, Eneida, que era fazer o melhor dentro do que colocavam para nós em termos de condições de trabalho, né? Né? Mas a gente tinha como objetivo fazer o nosso melhor dentro daquela disciplina, né? Que também era um assunto muito legal, que depois eu queria até tocar com o Beto, para dialogar com os futuros atletas profissionais de futebol, né? Porque tem jogador de futebol, todos nós somos, mas existe uma escada a ser seguida aí. Que era ter o objetivo de ser convocado para a seleção. Sub-11, sub-13, porque além de você trocar o agasalho, você ia viajar no ônibus para jogar contra
registro, Guarujá e tal. Então isso era um glamour, né? Nossa, E era sub-11, sub-13 e tal. E isso, com o tempo, veio infelizmente... Essa é uma maneira de diversificar o esporte, né? Exatamente. No caso, o futebol. Né? Eu vou lembrar uma situação que eu passei, não vou citar o nome, mas eu acho que é interessante colocar. Eu estava no Guarujá, eu nasci no Guarujá, né? Então, eu estava no Guarujá, eu saí do Guarujá em 89. E eu lembro que eu tinha, se eu não me engano, acho que era 23 dias, isso está bem marcado na minha cabeça. Eu tinha 23 dias para completar 5 anos de trabalho na prefeitura. E se eu completasse aqueles 5 anos, eu seria, como é que fala? Eu seria... Aposentar. Eu não poderia ser mandado embora. Estabilidade. Estabilidade provisória. Então, faltavam 23 dias. Nossa. E aconteceu um fato, algumas coisas, que eu resolvi pedir demissão. Saí. Nossa. Isso em 88. Eu saí. Com absoluta certeza, aquela minha atitude lá atrás, e na minha vida é sempre assim. Eu tomo algumas atitudes que as pessoas se assustam, mas eu carrego um pouco eu sou assertivo nas minhas decisões. Eu jamais estaria na posição que eu estou hoje se eu aceitasse ficar lá, aquela condição que estava lá. Então, eu alcancei situações no esporte e na minha vida particular que eu não iria atingir lá. E quando eu faço algumas visitas para os meus familiares que moram lá, eu moro lá e não fico lá. Eu tenho casa lá, minha família fica lá, eu vou e eu tenho uma casa aqui também, apartamento aqui, então aqui é devido ao trabalho. Então eu fico naquele vai e vem. E eu encontro as pessoas. E as pessoas estão no mesmo local. Um ou outro que... Mas e por que aconteceu isso? Porque eu lembro bem que uma modalidade esportiva estava num patamar muito bom, que era o regime profissional de vôlei. E nos jogos regionais, o vôlei tinha tudo. Ah, tá. E o futebol não tinha nada. Desigualdade. Total. Desigualdade. E eu fui para o enfrentamento. Falei, por que a minha modalidade não tem esses benefícios? Tem que ter, tem que ser respeitado e tal. E aí eu vi que, espera um pouquinho, isso aqui está pequeno para mim, eu vou buscar alguma coisa maior. Então, o que nós estamos conversando aqui me remete ao passado. E eu percebo que não andou as cidades. As prefeituras têm que ter independência das suas responsabilidades. E é uma responsabilidade a parte esportiva. Fica muito fácil você pegar um grupo que está formado com outros objetivos e normalmente o que acontece? Eles pegam, eu coloco como os barrados no baile. Então você pega aqueles jogadores que não estão sendo aproveitados, que passam a não interessar, mas ainda tem que estar lá por contrato e tal. Sim. E vai lá e disputa aquilo lá como se... Vai. Qualquer coisa. E não é qualquer coisa. Dê espaço para aqueles que precisam. Tem muita gente nas cidades que poderiam ocupar essas situações. Sim. É preciso a política pública colocar à frente dessas pastas e fazer acontecer. Se aprofundar, chamar as cidades e movimentar esse negócio. Seria interessante para todo mundo. Mas é uma falta de compreensão, ou não querem ver, né? Ou não querem a importância que que a gente começou a nossa conversa, a importância do esporte. No caso aqui, que a gente está falando do futebol, que é o que todo mundo gosta, né? Eu queria até, para finalizar a minha parte nesse assunto, nada contra os profissionais que ultimamente
tem ido na condição de treinador, nessa condição, Sim. de levar esse grupo. Não é isso que eu não estou contra isso. Sim. Eu estou contra o sistema, Sim. com a condição que o momento está. E ela, faz tempo que está assim. Precisa retomar. A liga de futsal precisa retomar a sua seleção. Precisa todo mundo. Precisa se movimentar. Seria interessante para todo mundo. É verdade. Eu lembro que eu sou da década de 70, eu sou nascido em 76, né? Eu lembro que quando eu vim para Santos, que eu vim morar em Santos em 85, final de 85, existia a associação e existia a Liga Regional de Futebol Salão, que não é que está até hoje. Mas é bom tu falar o porquê que existia, porque um estava querendo acompanhar. Não, uma está querendo acompanhar tinha a Fifusa, antiga, a Fifusa e a regra que mudou. A regra que mudou. Quando ele. Porque assim, para os mais antigos, né? Saudosistas. E a gente está fazendo esse resgate por quê? Porque é muito simples chegar aqui e falar só das coisas boas do futebol, mas como tudo na vida tem que ter uma disciplina e um esforço, né? Que nós não entramos ainda nessa prateleira aí, que eu sei que... Mas assim, o que acontece é o seguinte, o professor, o Beto falou do Serginho, como tantos outros, que não foi falado aqui, mas eu mesmo, meus filhos, todos eles iniciaram pelo futsal. Em detrimento de não ter espaço físico do futebol. Sim. Aí, quando o professor estava falando, não quis interromper, quando ele falou assim, houve uma mudança da bola. Sim. Eu acredito que outros estados, né, Beto, deve ter feito essa adaptação da Federação Paulista do tamanho das traves, né? Essa mudança muito interessante do que começou no futsal, que, por exemplo, às vezes o pessoal de casa não sabe, quando você vai para uma competição, a súmula, né, onde você registra os números, ela tem um número limite de atleta. No futsal, você pode trocar a hora que você quiser, mas não é obrigatório trocar quem não está no banco. Você acha que aquele ali não tem que jogar, não. Nesse novo momento, existem 3 tempos. Então, você inicia com 5, daqui a 5 minutos você coloca mais 5, e no terceiro período você volta com quem você quiser. Foi um belo avanço. Isso quer dizer o seguinte, que os 15 atletas que estão na súmula participaram da competição, do jogo. Bacana. Isso foi um projeto piloto, no meu entender, que começou no futsal, e hoje, igual o professor falou, já acontece de verdade nas categorias de base do campo. Porém, precisamos aguardar se esse ano vai ter, porque teve um embriãozinho do Sub-12, Sub-14, o ano passado, pela Federação Paulista, no campo. Hoje, tem uma competição chamada Copa Bu, que nessa competição é obrigado a todos jogarem. Nem que seja pelo menos 10 minutos, mas tem que jogar. Isso aí, é obrigatório. A Copa Bu, Na Federação Paulista, o ano passado, teve a competição Sub-12 e Sub-14, com obrigatoriedade de todo mundo jogar. Na Federação Paulista já começou o campeonato do Sub-15 e não tem essa necessidade. No Sub-15 não tem necessidade. No Sub-17 não tem essa necessidade. Talvez, porque ali já está direcionado uma situação que dá até para ser compreensível, dos jogadores que têm mais possibilidades de dar sequência. Eu imagino que sim. Na carreira. Aí já é outro patamar. Aí já é uma outra situação. Outra situação. E esses garotos que estão nessas categorias, sub-12, eles ganham alguma subvenção? Eles ganham alguma coisa? Os clubes... Aí depende do clube? Depende do clube. Ah, tá. Né? O Santos, por exemplo, tem essa remuneração para as categorias dele. Está inscrito na competição, eles têm uma remuneração específica por categoria, que não vou entrar no mérito. Sim, não mas importa tem também. sim. Já muitos outros clubes não. Normalmente os clubes grandes têm. Esse é o problema. Tem a grande maioria ainda dos clubes intermediários que às vezes levam o nome daquele clube, mas a gestão daquela categoria não é do clube. É de uma empresa que assumiu ali, ou de alguns
Pais que se reuniram ali e ocupam espaço. A gestão da categoria... Às vezes não é do clube. Ô Beto, Sabia. deixa eu aproveitar que nós estamos aqui nesse bate-papo aqui, e você está hoje do outro lado, né? Como é que está essa situação, Beto, de... Você falou uma coisa interessante aí das competições, o atleta ele tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Então, vocês que estão em casa aí, que estão no projeto, tem que estudar. Até porque hoje, depois o professor pode até tocar nesse assunto, lá fora é um dos requisitos, né? O professor está falando 2 línguas, né? Que é para quem quer chegar como atleta profissional. Então tem que investir nisso aí no estudo. Mas uma coisa interessante, Roberto, até eu encontro às vezes o pessoal na rua, faz o comentário, e eu não me sinto confortável em estar falando. É o seguinte, questões sobre a legislação para a categoria de base, né? Tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela tem algumas cláusulas ali específicas para a criança. Quantos anos uma criança pode alojar? Uma pergunta, né? O contrato de formação, que o pessoal tanto fala, o que é? Porque o pessoal faz uma confusão, por não ter o conhecimento, que ele acha que a criança ela pode assinar um contrato hoje até o profissional. Não. Não, aproveitar esse canal aqui, o que eu gostaria que, como você está hoje mais específico com isso, desse uma explanação para nós. Então, é assim, para alojar, a criança obrigatoriamente tem que ter 14 anos de idade. Completos. Completos. Menos de 14 anos não pode. Se alguém fizer isso aí, ele incorre em problema. Porque se tiver uma fiscalização, vai ter uma fiscalização no clube, o clube vai ter que responder por esse ato aí, porque não pode, é com 14 anos de idade. Com relação ao contrato de formação, é assim, com 14 anos, você pode assinar um contrato de formação. Esse contrato de formação significa que ele tem uma durabilidade que vai ser estabelecida ali pelo clube, que dá uma segurança para o clube, para a criança não sofrer nenhum assédio de um outro clube e a criança simplesmente sair para outro lugar. Então, de 14 anos para baixo, 31 de dezembro, a criança está livre. Então, se ela for inscrita numa competição até 13 anos de idade, quando pintar 31 de dezembro, ela não tem que dar satisfação nenhuma. Se tiver alguma coisa que abalou as estruturas de relacionamento família e clube, ele pega e pode optar para ir para um outro clube. Normalmente o clube se antecipa, né? E porque é tudo uma questão de que a gente fala. O trabalho do futebol não é um trabalho de filantropia. É um trabalho de interesses, que vai buscar grande performance. Esse é um ponto. Sim. Por isso que a gente fala para o pessoal de casa, ter o entendimento que tem que estudar. Tem que se preocupar com o seu filho no que ele está fazendo fora o futebol. Ele precisa se adequar a uma realidade que é o futebol e que não é vista. Não dão uma atenção. Tem família que tem 2, 3 filhos e fica na esperança do que joga futebol resolver todos os problemas. E às vezes até esquece dos outros filhos que tem. Então é assim, precisa estudar, esse é um ponto, ok? O segundo ponto, a criança tem 14 anos, depende do clube. O clube é que vai definir. Sempre é o clube que vai definir se você vai assinar o contrato de formação ou não. Tem uma outra coisa que é muito importante que o pessoal de casa entenda. Teve até um amigo meu que passou por esse problema agora, há pouco tempo, e eu conversei com ele e antecipei a ele sobre isso. Tipo, a criança com 16 anos, ela pode assinar um contrato profissional. Então, na verdade, o contrato profissional é aquele contrato que dá responsabilidades para o clube e também para o atleta e para a família do atleta. Existe um contrato com 16 anos que a criança vai assinar junto com seus pais e esse contrato tem uma durabilidade. Nessa durabilidade de contrato,
ele não pode ser dispensado. Se ele for dispensado, tem que ser em comum acordo, tem que fazer um acerto. Ou ou o clube tem que se responsabilizar por aquilo que foi acordado em termos financeiros. Esse é um ponto. Porém, para vocês que estão em casa, se teu filho fizer 17 anos e ele não for chamado, Não tem contrato nenhum? se o teu filho tiver 18 anos e ele não for chamado, você tem que se preocupar com a sequência esportiva dele. Então, ele tem 16 anos, mas o clube não é obrigado a fazer o contrato profissional dele. Uhum. Ele tem 17 anos, o clube continua sem obrigatoriedade. Só que ele só pode jogar até 20 na categoria de base. Ah, sim. Completou 20, ele não pode jogar mais. Então, se ele não tiver o contrato profissional em tempo hábil, quando ele completar os 20, ele encerra a condição dele como possibilidade de jogar profissionalmente. Por quê? Porque para ele ir para um outro lugar, ele tem que estar profissionalizado. E se ele não tiver profissionalizado, aí entra uma outra ala negativa que tem, que são as pessoas que querem ganhar dinheiro com uma profissionalização de fachada. Tipo, eu tenho um clube, tu me paga aqui uma importância, eu te profissionalizo e tu segue tua vida. Ah, existe isso? Tem, existe. Infelizmente existe. Uhum. Então você tem que estar atento a seu filho, porque é aquilo que eu comentei. Nós não podemos acreditar que aquilo que está sendo feito com o seu filho, ou até com o seu atleta, é a definição final daquela condição, daquele atleta que ele não tem condição de ser profissional. Se não dá aqui, você tem que procurar um outro espaço. Porque não existe uma possibilidade de continuidade se o cidadão fizer 20 anos e não for profissional. Mas aí, por exemplo, 16, não pintou o contrato, aí tenta buscar um outro clube? Então, ele não é buscar outro clube, é buscar o entendimento do que está acontecendo. Aí, tipo, não vai ser aqui nesse clube, ele não... Porque eu imagino a ansiedade, né, de todo mundo. Vai chegando o momento e não está acontecendo. E não está tendo um retorno positivo como queria, né? Porque eu acho que deve ter toda uma especulação, lá. E aí chega-se à conclusão, bom... Deixa eu só, Eneida, o que eu gosto de voltar um pouquinho assim. O Beto falou um assunto aqui que é interessante. É assim, ó. Se eu estiver equivocado, você me corrija. É muito difícil hoje um garoto que tem uma projeção técnica para a modalidade, como nós estamos falando de futebol aqui, ele tem uma projeção. Ele está com 16 anos sem ter um agente para gerenciar a carreira dele. Então, qual é a diferença? A diferença é assim. Hoje eu sou pai de um atleta, de um protótipo de jogador, de atleta profissional. Ele já tem agente. O que ele está querendo falar é o seguinte. Eu me preocupo, mas eu não tenho o conhecimento que o agente dele tem. Claro. Que é o professor Alberto. Então, o que acontece? Ele está no dia a dia, ele me liga, fala, precisamos sentar para conversar algumas situações. Você então, vai gerenciar essa tudo tranquilidade. isso, né? Hoje eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, mas eu sei que tem alguém sério, porque eu estou na presença dele, é meu amigo há muitos anos, uma pessoa séria, que conhece a minha família, não só a minha, mas de todos os atletas, do inúmeros atletas profissionais que passou pelo conteúdo que ele foi mostrando que ia acontecer. Chegou, né? É assim, Eneida. É uma pessoa que vai te dar um amparo, ele está vendo o que está acontecendo. Então você tem uma segurança. Não deu. Ele fala uma frase muito interessante. Ele fala: ninguém tem o direito de tirar o sonho de ninguém. Ninguém tem o direito. Se não dá aqui, Eneida, ele acabou de citar aí o caso do Serginho. O Serginho estava aqui. Naquele momento, as pessoas que estavam aqui achou que não era.
Mas hoje ele sabe. E aí ele foi para outro lugar. Ganhou A gente procurou notoriedade. um outro lugar. Passou 10 anos. Talvez, né, Beto? A gente até fala, né, assim, fora dos microfones. Talvez ele é o que ele é hoje em virtude do que ele passou. Também, claro. Né? A gente... Então, o que ele está falando assim, a pessoa com 16 anos, que não tem um agente, que não mancha da... Porque futebol não é só o futebol, tem a legislação. Tem que entender. Isso nós não entramos Você tem que entender, porque não é fácil você sentar na frente de diretores para negociar o futuro do seu filho. E no caso do Serginho, eu estou tranquilo em citar isso, porque eu acompanhei muito de perto toda a situação e, assim, ninguém mandou ele embora do Santos. Foi pontualmente uma saída que a família entendeu que era a hora. Se não foi orientada, Sim. se não fosse feito aquilo, ele não estaria hoje de volta aí. Sim. Eu acho que isso é um grande finale para ele. Porque, assim, ele está com 33. Daqui a pouquinho vem 34, 35, 36. É difícil. Está chegando no final, certo? Então, isso aí é um brinde, isso aqui é um Fechar com prêmio. chave de ouro, fechar com chave de ouro. Prêmio para ele. De ouro, E se não tivesse tomado aquela atitude lá, e a Patrícia, que é a mãe dele, a gente confabulou muito sobre isso, na época, e o Sérgio, que é o pai dele, foram assertivos. Muita gente, mas saiu do Santos. Você tem que tomar uma atitude. Claro. E Se aí você o não tomar, agente vai atrás. O clube sempre vai tá preocupado em ter, na visão dele, os melhores. E naquele momento, para o profissional, não entenderam. Agora estão entendendo. Faz parte do futebol. Faz parte, né? As coisas mudam, as visões mudam. Né? Até a própria pessoa, com o tempo, muda de visão, imagina né? Não, mas a importância de você ter uma pessoa... ter uma pessoa Eu preocupada. creio que a Patrícia e claro. o Sérgio estão, assim, vibrando de uma Vibrando, forma né? que é assim... Eles estavam errados, né? Lá atrás. É um caso de sucesso, né, Beto? Entendeu? E ele foi Você embora deve ficar feliz também. e constituiu suas coisas aqui na cidade. Sim. Né? Quando eu trouxe esse menino para cá, para Santos, eu deixei 24 cheques. E eu posso falar isso aqui porque é a mais pura verdade. Eu deixei 24 cheques, que naquela época era o cheque que resolvia as coisas. Hoje não resolve absolutamente nada. 24 cheques de 2 anos de aluguel do apartamento dele. Tirando eles de um lugar que não era legal, lá em Vicente Carvalho. E trouxemos para cá. E foi uma luta. Todas as categorias. Já pensou? Ele é um vencedor, esse menino é um vencedor. Vencedor. Tem alguns imóveis aqui na cidade construídos com aquela atitude de vamos seguir um caminho. Sim. E hoje está aí de volta. A importância de ter um bom agente, né? Justamente. Uma boa pessoa que oriente, que tenha a visão, que conheça e Então, procure o melhor, né? Existem algumas Porque é controvérsias difícil. sobre isso, mas é bom a salientar o seguinte, que assim, tem, como toda profissão, Claro. tem as pessoas que vão para um lado bacana Sim. e tem outras que não vão. Sim. Infelizmente é assim. E o futebol, ele é um meio terrivelmente conturbado. E às vezes colocam num pacote todo mundo. Né? Isso é ruim. É a mesma coisa que a política, né? Falou em política, todo mundo põe a mesma... E às vezes não é. Às vezes tem aqueles que têm um discernimento bacana e tal. E no futebol não é diferente. Então é assim, as pessoas, olhando bem aqui para o pessoal de casa, as pessoas esquecem que as crianças, elas não chegam no Palmeiras, elas não chegam no Corinthians, não chegam no Santos, Flamengo, nos times grandes, elas não chegam com a proteção nenhuma, com a colaboração nenhuma do clube. Não chega. Então depende de apoio. Sim. Se aquela família tiver um apoio de pessoas sérias, ok.
elas podem ter apoio de pessoas que não são Não sérias. são também. Né? Então, assim, precisa ter um entendimento. E, às vezes, os clubes têm resistência com relação ao empresário. É natural que vai ter. Por quê? Porque o clube vai buscar os interesses dele. E o empresário vai buscar os interesses do seu cliente. E nem sempre os interesses são iguais. Eles são conflitantes. E aí tem que ter a negociação. Só que, para ter uma negociação, que vai ser, não é no primeiro contrato, é no segundo, no terceiro, você tem toda uma trajetória que às vezes a criança chega nos clubes com 10 anos de idade. Já pensou? 10 aos 16 são meia dúzia de anos. O que aconteceu ali nesse período de 6 anos? O que é que aconteceu? Qual foi o benefício que foi feito para a sustentação de um projeto para aquele adolescente, para aquela criança? Não é o clube que vai fazer isso. O clube vai fazer isso posteriormente. E o empresário tem que dar o valor para esse clube. Você não pode tirar o jogador de um clube para colocar em outro. Que nós tivemos... Eu era técnico do Santos na época e tinha um jogador chamado Pedro Felipe, um lateral esquerdo. É bom citar isso como exemplo. O Pedro Felipe mora aqui na cidade. Hoje ele ministra, é técnico do Jabaquara. Vou falar isso porque é a realidade. Hoje eu tive com ele tem uns 15 dias e falamos sobre esse episódio. Esse Pedro Felipe, ele era lateral esquerdo. E ele foi convocado para a seleção brasileira, ao passar por Sub-15. E quando ele chegou na seleção brasileira, veio um empresário, um famoso empresário na época, e se esmou de tirar ele do Santos para colocar no Palmeiras. O garoto nem se apresentou no Santos e já foi para o Palmeiras. Acontece que tinha um outro jogador aqui na cidade que não ia no Santos porque ele tinha um probleminha de bronquite. Foi isso que o pai dele falou para mim na época, que eu chamei ele algumas vezes e ele não ia, mas ele já jogava futsal lá no Santos conosco. E ele não tem bronquite, está lá o Pedro Felipe. Conclusão, esse Pedro Felipe Palmeiras rodou, não deu nada certo na vida dele. O Santos sorriu com um contrato aqui para ele e eles não quiseram. Família humilde. Hoje ele é técnico do Jabaquara, do Sub-13, se não me engano. Sub-13, Está lá. O outro, que não queria vir, Que veio. que estava com problema de bronquite, que o pai, não sei o quê. Hoje, ele é italiano. Ele veio para o Santos, para o lugar desse garoto. Seguiu carreira, se profissionalizou, foi para fora do Brasil, vendido, e se naturalizou italiano e jogou na seleção da Itália, Nossa. que é o Wesley Palmieri. Palmeiras. É mesmo. Então, é assim, muita Emerson história. Palmieri, Emerson, melhor dizendo. Então, são realidades que aconteceram. Por isso que eu posso falar Tantas com outras, né, Roberto? tranquilidade. Tantas outras, né? Hã? Tantas outras que... Tantas outras. Esse menino, ele saiu desse projeto do departamento de futsal do Santos. Ele era do Gremetal e nós trouxemos ele para o Gremetal com muita briga, inclusive. Muita briga. E o pessoal do Gremetal, que faz um belo trabalho, me desculpem, porque ficaram muito aborrecidos comigo na época. Mas, meus amigos, quanta gente venceu. Quanta gente venceu daquele projeto. E esse menino, que teve um empresário que é muito conhecido aí, que nem vem ao caso citar, convenceu o pai do Pedro Felipe, que tinha o apelido de Zé do Alho, que vendia alho, o cara continua vendendo alho até hoje. Enquanto que a família do Emerson Palmieri E a lição que fica está beneficiado
pelo que o filho conseguiu. E a lição que fica, né, Neida, assim, com outras palavras, é assim, nem sempre o direcionamento do agente é o melhor. Né? É o melhor. É. Por isso que o diferencial é você entender a família. Porque, olha, não é fácil. É uma comunhão, né, Álvaro? É uma comunhão. Não é fácil, posso falar como pai, não é fácil você ter um filho que faz parte de uma projeção de um time de competição. Isso nós estamos falando superficial, Ineida. Agora imagina assim, rapidamente, um garoto que está lá no Nordeste ou no Norte do país e ele é diferente lá. Ele é diferente, ele é um ET lá. Quando ele vem para o grande centro, que a gente fala da bola, que é a nata do futebol, é aqui. O cara para ficar aqui no estado de São Paulo jogando no alto nível, é porque ele é diferente. Ineida, chega aqui, ele tem 20 igual ele. E como é que você está preparado? Tem gente que eu conheço que com 9 anos de idade trocou o estado onde morava para vir pelo sonho do filho. E o filho ficou 3 anos, depois foi dispensado. E agora? Vixe, então, tudo isso é o que a mídia não mostra, o outro lado do futebol. Então, não é uma coisa tão simples assim. É uma pirâmide, né? O recado que fica de tudo isso é a família se preocupar, que a criança estude, que a criança procure ter a vida dela pautada nas fases, as brincadeiras que tem que existir, dar tempo a tudo aquilo que é necessário e não ficar futebol 24 horas, porque é muito ingrato. A caminhada é muito longa e é preciso ter pessoas junto que entenda o ganho. Eu estou no futebol e eu não faço nenhuma filantropia. Eu tenho interesse, mas esse interesse ele tem prazo longínquo. E esse prazo longínquo não tem data, porque uns vêm antes e outros vêm muito depois. Então é preciso você entender aquilo que você pode fazer por cada caso, que é completamente diferente um do outro. É muito heterogêneo as situações. É preciso entender que tipo de família que você está lidando. Nós temos situações que tem o pai separado. Então, é um outro contexto. Você tem que lidar com várias situações. Às vezes o clube nem sabe de metade da história do jogador. Por quê? Porque não vai buscar. Fica muito distante. O Marcelo Teixeira ele tem um perfil de aproximar as famílias do clube, que é uma coisa muito positiva. E quem trabalha corretamente não precisa ter medo nenhum disso. Claro. O empresário que achar que a família não pode se aproximar do clube, não está com boas intenções. Lógico. Porque tem que estar todo mundo alinhado. O Marcelo faz muito bem isso, tanto é que o que ele já está fazendo em tão pouco tempo, tirou o time aí está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e já conseguiu disputar um título paulista. Isso é inédito. Nenhum clube que caiu de divisão disputou um título. O Santos não ganhou, mas ele disputou o título. Então, ele juntou os cacos e fez o que fez. Então, ele tem um perfil. Eu lembro muito bem disso. Ele tem um perfil de aproximar as famílias. Isso é fundamental, precisa entender que cada caso é um caso diferente. Existe agora uma preocupação muito maior do que estava tendo antes com relação à parte de escola. Eles estão querendo saber mesmo quem vai, quem não vai. Está tendo alguns desencontros que faz parte de mudanças. Quando eu falei, Neida, que nós não podemos dar crédito 100% nas opiniões internas de um clube, é porque simplesmente as coisas mudam a cada 3 anos. Então, os clubes normalmente têm que ter um direcionamento bacana da parte política, senão vira o que já aconteceu com o Santos há tempos atrás. Então, assim,
às vezes, um jogador que os profissionais que estão ali entendem que não dá para o clube, na mudança de gestão, muda. Sim. O jogador que dava passa a não dar, e aquele jogador que estava afastado passa a ter crédito. Então, você tem que ter muita calma, que existe até essa questão política, que a cada 3... O Marcelo, normalmente, quando ele entra na política, que estava difícil ele ser convencido a voltar, eu não sei se por causa dele ou por causa da família, mas que estava difícil. Ele voltar, ele voltou. Normalmente, ele se reelege e ele consegue. Se ele não se reeleger, ele reelege quem ele quiser. Porque o trabalho dele é de excelência. Né? Então, é assim, precisa entender o que é bom. E você, como dona de casa, como pai de atleta, você tem que ter o feeling. O seu marido tem que ter o feeling. Porque, às vezes, eles estão com as pessoas erradas. Mas, em outras vezes, os empresários também estão com as famílias erradas. Ah, também, né? Também tem isso. Então, ninguém tem a certeza de nada, né? Ninguém tem a certeza de nada. É preciso ter muito equilíbrio nisso Muito aí. equilíbrio, muita cautela, né? Muito... Não é fácil. Conhecer não é fácil. muito, Tem que Nós ter. aqui abrangemos, nós aqui falamos sobre a iniciação um pouquinho. Nós falamos sobre a parte política, que seria tão bacana se fosse retomada com relação às seleções. Sim. Nós estamos falando um pouquinho sobre essa questão que ele colocou aí sobre o contrato de formação. Parte jurídica, né? Essa parte do contrato de formação, inclusive, é para também dar uma garantia ao clube que foi gastos. Houve investimento em cima daquele atleta, que se ele sair do clube um dia e ele for para outro clube, ele tem um valor que a FIFA garante a ele em qualquer negociação que ele faça a vida inteira. Então, cada vez que um jogador for negociado, onde quer que ele esteja, o Santos tem uma porcentagem daquela situação que ele investiu. Que ele investiu, né? Isso é muito interessante. Então, por isso vem o contrato de formação, que dá uma garantia ao Santos disso e também dá uma garantia do cara não simplesmente não sair embora. Não sair... Ao passo que até os 13, pelo estatuto da criança do ECA, da condição do cara, deu 13 anos, o cara pode ir embora se ele achar que foi inconveniente a todo o trabalho que foi feito em cima do filho dele. É porque assim, né, Neida? É que assim, o pessoal de casa, às vezes, que eu falei, né? Tem um pouco da emoção do futebol. O futebol envolve muitas outras coisas muito importantes antes de chegar lá no produto final, que é justamente entender o apoio, as obrigações e os seus deveres, né? Porque é muito simples. Poxa, eu vou ter um filho que... Cara, não é assim que funciona. É muito Não é assim que investimento, muita cobrança e por um tempo muito grande, uma vida futebolística curta, né? E aquela frase que vem ao final. Relativamente empresa. curto, né? Você tem uma empresa, 20 né? anos. Você tem uma empresa. Você tem os funcionários dessa empresa. Não é diferente você gerenciar uma carreira de futebol. Porque existe um determinado investimento. Sim. E de acordo com que a coisa vai aumentando, vai evoluindo, você tem que investir mais. Então, você precisa entender o que é o teu funcionário para você na tua empresa e o que é esse atleta. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, tanto o clube quanto o empresário. Agora, os clubes têm que entender que quando o adolescente chega na cidade com 9 anos, 10 anos, ele tem que ter respaldo de alguém. Senão ele não tem como sobreviver. Claro. O pai tem que arrumar um emprego, nós temos que ajudar. Enquanto não arruma esse emprego, tem que custear, paga um aluguel,
tem a chuteira, Não tem é uma fácil. ajuda de custo, tem tudo isso. Imagina, e o investimento que é feito, e às vezes, e a maioria das vezes não dá em nada, Não, né? Não dá em nada. É o Não que, dá em é o que eu tava, nada. é o que eu tava comentando aqui. Todo esse É esforço, capital de risco. todo esse esforço, Eneida, tanto para A como para B, ninguém tem garantia de produto final. É, Ninguém tem tem garantia. ninguém tá entendendo. O Fernando teve desculpe te interromper. O Fernando teve uma passagem que a Carol comentou, que eu vou relembrar aqui, nem vamos citar o nome, mas o Fernando, ele era meio gordinho, né? Pequeno e tal. Alguém falou para ele. Foi. Na verdade. Como é que foi a história? Na verdade, assim, hoje o Fernando, que o professor está falando, é meu filho, o Fernando Amaral, ele é atleta das Tá com categorias de base. 1,91 m. Ele é goleiro das categorias de base. Ele vai para 9 anos de clube, Beto. 9 anos. Então, assim, poxa vida, ele joga no Santos. Poxa, ele chegou com 6 anos. E num determinado momento, aí, por isso que é bom voltar um pouco na história do profissional que está lidando com o seu filho. Meu filho teve um problema de saúde, né? Lá. E ele acabou tomando uma medicação que deixou ele um pouco mais inchadinho. E confesso para vocês que ele voltou para atividade física, nunca foi no intuito de ser atleta profissional, nunca imaginei o Fernando estar no patamar que ele está hoje. E um colega de profissão, né, eu conheço e tal, ele falou para a criança, só que ele deve ter esquecido disso, mas a criança não esqueceu. A criança falou para ele, ó, você está aqui para quê? Ele falou, que eu quero ser goleiro. Ele falou, mas você nunca vai ser goleiro, cara. Você não tem perfil nenhum para ser goleiro. Ele guardou isso, professor. E hoje, o legal dele é que ele não levou isso para frente. Mas serviu até para mim, cara, porque a gente tem que saber o que fala para as crianças, porque elas não esquecem. Nós estamos formando, Eneida. Com certeza. Meu filho lembra disso, sim. E pasmem vocês. Em um determinado momento, ele foi treinador do meu filho de novo, já na competição. E o goleiro titular dele era o meu filho. E ele não lembrava mais. Não sei se ele não lembrava, mas assim, a criança não esqueceu. Porque a vida anda, sabe, Neida? E é interessante que o Beto está falando, que assim, o meu filho não era o Fernando não era o número 1. O Fernando era o 3. Ele era um motivo de chacota, porque era muito alto, desengonçado. Aquela sequência que ele está falando, que é a sequência que vai acontecendo as coisas. Hoje você pode estar coordenado, Neida, com 10, e eu não. Mas eu vou chegar na tua idade e pode ser que eu iguale. E aí eu vou ter algo que você não tem. Que só o dia a dia vai dar. E o que aconteceu? Hoje, desses 3 que ele era o terceiro. Quem é que está no futebol? Só ele. Dos 32, acho que só tem 2. Tinha no elenco, quando ele era do futsal, daí ele foi pro campo, tinha mais ou menos uns 30 garotos, 2009 na época. Né? Porque o Santos faz a transição. Da cidade hoje, da cidade de Santos, só tem 2 atletas. O Fernando e o Davi Nogueira. O restante já foram buscar seus espaços ou estão fazendo outro tipo de... É uma loucura, né? Porque o futebol é muito... Não só o futebol, mas outras competições, é muito legal isso aí. O próprio atleta, ele sabe o limite dele. Mas ele não quer chegar no pai em casa e falar assim... Pô, pai, eu quero fazer outra coisa porque o cara lá é melhor do que eu. O pai não sabe como é que o pai vai reagir. Porque não é fácil você manter um atleta enquanto ele é... com a empresa, enquanto colocar um atleta num clube grande, porque todo dia chega gente, Neida. Toda hora chega gente, Neida. É mesmo. É uma competição muito louca. Eu imagino, gente. Todo mundo querendo, porque é a mesma coisa. Mesmo sabendo que as possibilidades, que é como se fosse um funil, né? Sim. É um funil, você põe lá todo mundo lá, mas na da saída Claro, é uma e outras gotinha. situações, tá, Neida, que é limitadíssimo. O tempo está curto, mas tem outras situações muito interessantes que é do dia a dia que tem que ser falado. Assim, o Beto está falando da competição. Para quem é pai e mãe, que acompanha o filho com 8, 9 anos jogar uma final na Federação Paulista de Futebol, se o garoto sair dali e bem, esse tem um caminho para seguir, porque é uma pressão, Eneida. É um ginásio lotado de torcidas grandes. E o que você vê no estádio de futebol é lá. Maria.
Então, sabe, começa muito E o cedo. treinador vai junto. Não, só todo mundo. Com a loucura. É uma loucura, uma loucura. Mas é bacana, gente. Muito legal, mas deu, assim, acho que para esclarecer bastante e orientar bastante quem está nos ouvindo e que tem filhos, né? Tem expectativas com relação a esses filhos. O professor aqui orientou, os professores orientaram bastante, né? A mim também. Fiquei sabendo muita coisa. Eu não sei, tem mais alguma coisa que você quer falar, assim, que não foi abordado? Não, da minha parte, não. Acho que a gente fez uma... Eu queria ressaltar, Sim. de novo, Sim. Sobre a importância de estudar. Sim. Isso é legal. Tem que estudar. Tem um momento que complica um pouco essa questão. Que, por causa de logística, Né? Vem Campeonato Brasileiro, vem Copa do Brasil, Campeonato Paulista, nas categorias de base. Então, tem mesma coisa do profissional. Tem viagem, tem hotel, mas precisa estudar, precisa arrumar uma maneira de estudar. Esse é um ponto. Nunca abandonar o estudo, porque não é uma coisa definitiva. Você não sabe o que vai acontecer. Ponto. Sim. E a outra coisa é os pais entender que só seja pai. Vocês só seja pai. Porque problema vai ter em qualquer clube. Os problemas são os mesmos, só vai trocar o nome do lugar. E não é para todo mundo mesmo o futebol. E você não pode esquecer. Se você tiver 2 filhos ou 3 filhos, você não pode esquecer dos outros, em detrimento daquele que joga futebol. Você tem que ser o chefe da família, conjunto com a sua esposa, que é o chefe da família, junto com você, de dar atenção igualitária a todos eles, para você não colocar na mente daquela criança que seja do sexo feminino ou que seja do sexo masculino que não joga futebol, que você está dando uma preferência, porque acaba ficando sequelas que, às vezes, não dá para consertar depois. Esse é o recado. Tá, que bom. Obrigada, viu, Nada. Beto? Obrigada, viu, Álvaro? Eu que agradeço. Foi ótimo. E, gente, eu acrescentaria mais uma coisa. Procurar um bom agente. Isso. A gente viu aqui a importância que é ter um bom agente. Fundamental. Não vou falar porque foi o tema também, né, Sim. do nosso programa. Então, gente, olha, compartilhem, se inscrevam no canal. São sempre programas diferenciados, né, que procuram esclarecer os ouvintes, né, os espectadores, tá bom? E aí, até a próxima quinta. Valeu, gente!